Então, o assunto da nossa aula de hoje é estruturas. Tá, vamos ver qual é o objetivo desse assunto aqui. Até então, vamos supor o seguinte problema que nós temos. Nós queremos desenvolver uma agenda para os meus contatos e essa agenda vai ter alguns campos. Por exemplo, vamos pensar nome, telefone, idade, endereço, e-mail dos meus amigos, ok? Então vamos pensar como é que nós armazenaríamos isso em estruturas que nós já aprendemos. Nós aprendemos até agora armazenar vários dados como? Nós aprendemos armazenando em arrays ou matrizes, ok? Então vamos tentar desenhar como é que seria essa solução para a minha agenda. Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando de fazer uma agenda em linguagem C. Isso aqui que eu estou rascunhando seria uma matriz que eu usaria, por exemplo, vamos supor que essa minha agenda tivesse espaço para 100 nomes, ok? Então, aqui eu teria o quê? Um nome. Aqui um outro nome. Ok? Aqui um outro nome. E aqui um outro nome. Percebam, nomes na linguagem C são vetores de caractere, ok? Um nome já é um vetor de caractere. Vamos lembrar que a linguagem C não tem o tipo string. Tudo bem? Todo mundo lembra disso? Portanto, o que seria isso aqui que a gente acabou de rascunhar? O que seria isso aqui? Qual que é o nome disso aqui? Isso seria uma matriz de caracteres. Por quê? Porque apenas um nome já é um vetor de caracteres. De acordo? Então, um vetor de vetores acaba sendo uma matriz. Concordam? Tá. Isso aqui apenas para guardar os nomes. Beleza? Tá, agora vamos supor que eu quero guardar, por qualquer motivo, guardar as idades dos meus amigos. Não seria uma boa ideia, né? Seria melhor data de nascimento, né? Mas, vamos supor, tive essa brilhante ideia de guardar as idades. Então, sei lá, o Carlos tem 20 anos, a Júlia tem 18, o Bruno tem 21 e a Maria 23 anos. Ok? Isso aqui que eu desenhei, muito mal desenhado, é um vetor de inteiros, concordam? Concordam, pessoal? Idades. Então vejam aqui, um vetor, uma matriz, isso apenas para guardar dois campos que eu preciso. Dois campos que eu preciso dos meus amigos. Que mais? Vamos supor, eu quero guardar também meus e-mails. Como é que eu representaria meus e-mails, pessoal? Eu precisaria novamente de um vetor de nomes, não é? De algo parecido com o que a gente chama de string. Por exemplo, aqui o e-mail do Carlos vai ser alguma coisa do tipo carlos@xyz e assim por diante. A Júlia, aqui vai ter o e-mail dela. O Bruno vai ter o e-mail dele. A Maria vai ter também o e-mail dela. Pessoal, isso aqui, como é que eu chamo isso aqui? Como é que eu chamo isso aqui, pessoal? Que estrutura que é essa aqui? Hein? Isso mesmo, quem disse matriz, acertou. Isso também é uma matriz. Por quê? Porque um e-mail, vamos ver aqui, um e-mail é
um vetor de caracteres. E um monte de e-mails vai ser uma matriz de caracteres. Ótimo. E isso aqui, pessoal, poderia se prolongar para quantos registros eu venha a precisar ter. Imagine, pessoal, que eu precise fazer uma ordenação. Eu quero fazer a tarefa de ordenar esses nomes em ordem alfabética. Como é que eu vou desenvolver isso, pessoal? Vocês concordam que isso aqui vai dar um certo trabalho? Por quê? Porque além de mexer aqui nos nomes, eu tenho que mexer nas idades da mesma maneira, tenho que mexer aqui nos e-mails também da mesma maneira, para que tudo fique ordenado e consistente, né? Os dados fiquem consistentes, concordam? Legal. Isso dá um trabalho danado. Por quê? Porque eu tenho que fazer para cada estrutura uma ação. Legal. Vamos então agora propor para vocês uma outra abordagem que vai mostrar uma simplificação nessa estrutura aqui, ok? Então vamos lá. Então, vamos lá. Como seria a alternativa a fazer aquilo que nós exemplificamos para você? Veja, a alternativa seria usar o que chamamos de estrutura. Seria mais ou menos assim, nós desenharíamos mais ou menos assim. Imagine que aqui seria o espaço de um nome. Vamos lembrar o Carlos, né? Carlos era o primeiro personagem nosso lá. Tá, que campo mesmo eu tenho? Outro campo? Era o campo idade, exatamente. Quem lembra a idade do Carlos? Eu não lembro, era 19? Não, 20 anos? Era 20? Vamos pôr 20 anos aqui. E o outro campo era e-mail. Eu tô desenhando aqui todos os campos relativos ao Carlos. Era alguma coisa assim, Carlos, @XYZ. Ok? Pessoal, se eu pudesse aglutinar todos esses elementos numa única caixinha, essa caixinha aqui seria chamada justamente de estrutura. E aí, veja, eu poderia projetar aquela minha agenda agora da seguinte maneira. Eu poderia ter um vetor de estruturas. Olha que prático que isso seria. Agora, como é que... Vamos voltar aqui, peraí. Eu vou desenhar aqui aquela última estrutura. Última posição, né? Aqui, vocês lembram qual que era o nome do segundo componente aqui? Tudo bem, não tem problema, nós não vamos fazer igual, mas não importa. Vamos colocar Bruno. Sei lá, o Bruno tem 23 anos. E e-mail dele. Ok. E aqui por fim, que era Maria, sei lá, Maria tinha 29 anos, e aqui o e-mail dela. Pessoal, o que eu quero exemplificar com isso? Vocês estão vendo que eu tenho a mesma quantidade de informação, os campos estão todos aí, mas a maneira de organizar está diferente. O que eu fiz? Eu tenho agora um único vetor. Reparem, um
único vetor. Sim, é um vetor agora de estruturas. Antes eu tinha quantos vetores ou matrizes? 3. Ou tantos quantos fossem os campos, tá certo? Necessários. Aqui, não importa o número de campos, eu tenho apenas um único vetor. Tá legal. Ou seja, eu concentrei todas as informações de uma pessoa num índice de um vetor. E eu tenho, por assim dizer, pequenos pedaços de informação dentro desse índice. Entenderam a ideia? Como é que eu faria agora se eu quisesse ordenar toda essa minha agenda? Agora, eu teria de, obviamente, fazer trocas de posições, não é isso? Eu teria de fazer trocas de posições, não teria? Não teria? Sim. Mas agora, eu não precisaria repetir isso para cada vetor ou para cada matriz. De maneira igual, né? Eu apenas transporto todo esse pacote, que eu chamo de estrutura, de uma única vez. Tá legal. Como é que eu faço para declarar isso? É simples, pessoal. Existe uma palavra-chave chamada struct em C. Legal? Então, eu defino struct, um nome para ela, struct amigo. Defino aqui as chaves que indicam o início e o fim. E aí eu posso declarar cada parte da informação, cada campo, tá? Como que é um nome, pessoal? Nome normalmente é um vetor de caracteres, não é isso? É uma string. Char, nome e, sei lá, o número de caracteres que eu julgo suficiente para guardar um nome. Depois, idade é um inteiro? Ok. Int, idade. E-mail. E-mail também é uma string, né? Um vetor de caracteres, não é isso? E aí, da mesma maneira. Ok? Assim, pessoal, eu declarei o que nós chamamos de estrutura. Isso aí é uma maneira de facilitar a nossa vida como programadores, ok? Eu consigo agrupar todos os campos que eu vou usar para definir ali uma ficha, um registro, né, de um amigo. Tudo isso eu vou concentrar dessa maneira. O código vai ficar mais organizado, nós vamos perceber isso. Por quê? Porque nós vamos ter não vários vetores ou várias matrizes, mas apenas um. Isso aqui, pessoal, é o precursor do que poucos anos depois ficou conhecido como orientação a objetos, tá? Quando vocês tiverem uma disciplina chamada orientação a objetos, vocês vão perceber que guarda-se muita semelhança disso aqui que nós fizemos com o que é uma classe, tá? Obviamente, tem algumas diferenças, tá? Aqui nós definimos apenas dados, valores, né? Quando nós definimos uma classe, nós definimos também valores e definimos ações, tá? Essa é a grande diferença. Mas tudo bem, ficamos por aqui e agora vamos examinar o código. Pessoal, vamos examinar agora um código em que vai ficar mais evidente como é que as estruturas nos ajudam a deixar nosso programa mais simples, menor e fica bem mais organizado. Veja, aqui eu defini uma estrutura parecida com aquilo que nós tínhamos explicado. A única diferença é que eu coloquei aqui telefone ao invés de idade, ok? Tá. Apareceu aqui algo novo aqui que eu vou explicar o que é. É algo muito simples. Um tal de typedef. Typedef, definição de tipos, né, traduzindo ao pé da letra, nada mais é do que quando eu quero dar um apelido para a estrutura. Mas por que alguém gostaria de dar um apelido para a estrutura? Alguém poderia perguntar, sabe o que é? Na hora de programar, enche um pouquinho a paciência
nós escrevermos toda hora assim, ó, struct amigo. 2 palavras. Normalmente, todos os tipos que eu conheço, todos os tipos primitivos lá da linguagem C, tem uma única palavra, né? Por exemplo, char, int, float, double, né? Nas versões mais novas da linguagem C, bool, tipo bool, que é booleano, não é isso? Todos os tipos, pelo menos os primeiros, né? É claro, depois apareceram, é possível nós criarmos, por exemplo, o tipo long int, tá? É o inteiro maior, com mais bits, né? O long int. Então, existem, na verdade, tipos com mais uma palavra. Só que algumas pessoas, sei lá, não gostam de escrever dessa maneira. Preferem usar uma palavra única. Então, aqui, eu nomeio a minha struct amigo como simplesmente amigo, todas as letras maiúsculas. Tá bom? Então, quando eu escrever amigo, eu estou querendo me referir a struct amigo. Tá certo? Ótimo. Então, isso é apenas para dar um apelido para a estrutura. Veja aqui o que eu fiz. Eu criei um algoritmo aqui para ordenar um vetorzinho de amigos, ou seja, aquela struct amigo. Tá bom? Eu recebo como parâmetro o vetor e o número de elementos do vetor. Esse aqui é um algoritmo que, em uma outra aula, vocês vão entender melhor, é conhecido como algoritmo da bolha, tá? Ou bubble sort. Esse é o algoritmo mais simples que a gente poderia aprender para fazer ordenação. A base dele é assim, ó, é bem simplesinha. Reparem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, vet j. Reparem agora aqui, vet j mais 1. Ou seja, eu pego um elemento no vetor e pego o elemento seguinte, o elemento j, de índice j, e o elemento j mais 1. Ou seja, 2 elementos vizinhos. Tá certo? 2 elementos vizinhos. Caso eles estejam fora de ordem, o que eu faço? Eu faço esse procedimento aqui, que é a troca de posição deles. Ou seja, eu crio aqui uma variável auxiliar, eu jogo um desses elementos nessa auxiliar e depois faço a troca. Nesse espaço aqui, que eu já fiz uma cópia, eu jogo o outro. E nesse outro, eu jogo aquele primeiro. Ou seja, eu fiz a troca entre os 2 elementos que estavam fora de ordem. Assim eu consegui ordenar 2 elementos. Legal. O que eu faço em seguida? Eu olho a próxima dupla. Veja, se eu olhei o primeiro e o segundo, agora eu vou olhar o segundo e o terceiro. Depois, terceiro e quarto, quarto e quinto, quinto e sexto, e assim por diante, sexto e sétimo. Isso garante para mim apenas esse processo que o vetor fique em ordem? Não. Isso garante apenas que o maior dos elementos vá para a última posição. Isso eu tenho a garantia. O maior dos elementos vá para a última posição. Maior assim, quer dizer, como eu estou tratando aqui de ordem alfabética, o maior seria o que tem a última letra do alfabeto, aquele que está na última posição no dicionário, ou algo assim. Tá? Se fosse numérico, se eu pensasse numa chave numérica, o maior valor. Ok? É por isso que eu tenho um outro loop aqui. Eu estava me referindo a esse loop interno, agora eu tenho outro loop que refaz esse processamento n vezes, na verdade n menos uma vezes. De tal modo que na segunda passada desse algoritmo, o segundo maior vá para a posição correta também. Depois, na terceira, o terceiro maior vai para a posição correta e assim por diante. Até que todo o vetor
fique realmente ordenado. E percebam aqui que a chave da ordenação está sendo olhar o campo nome. Essa função aqui, strcmp, string compare, ele vai comparar de maneira lexicográfica, quer dizer, vai comparar caractere a caractere dos dois nomes. E vai saber qual é que vem antes de qual, ok? Esse maior que zero, como resposta do string compare, indica que os nomes estão fora de ordem. Se ele retornasse para mim zero, exatamente zero, eles seriam nomes iguais. Se ele retornasse para mim algo menor que zero, eles estariam em ordem crescente. Então, retornar para mim algo maior que zero indica que eles estão em ordem invertida. Portanto, eu preciso desinverter. Mas o que... apenas eu dei um apanhado geral aqui, pessoal, do algoritmo de ordenação, porque o foco dessa aula não é esse. O foco dessa aula é o quê? Estudar o uso de estrutura. E preste atenção. Como que seria se eu não usasse estrutura? Essa que é a pergunta que fica. Como seria esse algoritmo se eu não usasse estrutura? Eu teria de fazer a lógica da mesma maneira. Sim, eu ia comparar o nome da mesma maneira. Contudo, essa operação aqui de troca, eu deveria fazer para cada um dos vetores ou matrizes que corresponderiam a campos lá da minha agenda. Entenderam? Lembrem lá da nossa primeira tela, lá do primeiro desenho. Eu teria de fazer, então, essa troca do nome, teria de fazer a troca da idade ao telefone, aqui o campo numérico, teria de fazer a troca do e-mail, troca do endereço, troca do celular, troca do CEP, troca do cidade, troca do... tudo. Campo a campo eu teria de fazer essas 4 linhas talvez, ou 3 linhas de troca para cada campo. Entenderam como é que esse código ia ficar inchado? Se eu pensasse num cadastro real, um cadastro de uma empresa, quantos campos vocês acham que teríamos aqui? Ou que teríamos na definição de uma estrutura que representasse as informações de uma empresa? Facilmente 20, 30, 40 campos, não é verdade? Então, imaginem esse pedaço aqui de código que eu estou destacando aqui, multiplicado por 20, 30 ou 40. Olha como esse código ia ficar inchado, como ia ficar complicado. Usando estrutura, eu faço isso aí para o elemento inteiro, que é já uma estrutura contendo todos os campos ali dentro. Ou seja, eu já estou fazendo a troca de talvez centenas, talvez alguns milhares de bytes de uma única vez. E todos aqueles que correspondem a aquela mesma pessoa, aquele mesmo indivíduo que eu estou querendo trocar de posição. Entenderam qual é a facilidade aqui do uso de estrutura? Então, no resto do código, nós fizemos apenas a entrada de dados básica usando o fgets. Eu invoquei aqui o ordenação e depois eu faço um print, tá? Eu mostro como é que ficaram os dados ordenados. Vamos então para a execução. Vamos testar esse código aqui. Convido todos a testar comigo. Eu vou entrar com dados aqui e vou tomar cuidado para que os nomes não fiquem em ordem, tá? Então vamos lá, sei lá, Carlos, telefone, e-mail, tá, ficha 2, Bruno, telefone, ficha 3, Marcos, telefone, deixa eu ver, Daniel, tá bem fora de ordem, né? Telefone,
E o último, vamos colocar Maria. Ok, entrei todos. Reparem como agora, depois da ordenação, como que realmente a minha lista ficou em ordem de nomes. Veja, o Bruno, antes do Carlos, antes do Daniel, antes do Marcos e a Maria por fim. Perceberam como realmente funcionou? E a moral da história é que o código ficou mais simples por conta do uso da estrutura. Essa é a mensagem que a gente gostaria de passar.